Você já imaginou que um pensador que viveu há mais de 500 anos já havia compreendido muito sobre a dinâmica entre homens e mulheres? Nicolau Maquiavel não escreveu apenas sobre política e poder. Suas observações sobre a natureza humana atravessaram os séculos e continuam despertando debates até hoje. O que ele escreveu sobre os relacionamentos ainda surpreende muita gente. Antes de continuarmos, deixe nos comentários a cidade de onde você está assistindo este vídeo. E se alguma reflexão fizer sentido para você, compartilhe este conteúdo com alguém que também gostaria de conhecer essas ideias. Maquiavel nasceu em Florença, na Itália, em 1469. Viveu em uma época marcada por guerras, traições e disputas pelo poder. Conviveu com governantes, militares e figuras influentes, observando de perto como as pessoas agiam quando estavam diante da ambição, do amor e dos próprios interesses. A maioria das pessoas conhece Maquiavel apenas por O Príncipe, sua obra mais famosa sobre liderança e poder. No entanto, ele também escreveu peças teatrais, cartas e outros textos nos quais analisava o comportamento humano, incluindo as relações entre homens e mulheres. É justamente nesses escritos menos conhecidos que aparecem algumas de suas reflexões mais curiosas. Maquiavel não escrevia movido pelo ressentimento, mas como alguém que buscava compreender a realidade sem idealizações. Seu objetivo era observar as pessoas como elas realmente eram, e não como gostariam de ser vistas. Uma das primeiras ideias atribuídas aos seus escritos é que atitude e firmeza costumam causar mais impacto do que palavras bonitas. Ao comparar a fortuna a uma mulher, Maquiavel defendia que ela favorecia aqueles que agiam com coragem, iniciativa e determinação, em vez da submissão ou da hesitação. Essa visão contrasta com a ideia de que agradar o tempo todo é o caminho para conquistar alguém. Para Maquiavel, quem abre mão do próprio valor acaba comprometendo o respeito que desperta nos outros. E sem respeito, a admiração tende a desaparecer. Em algumas de suas cartas, ele observa que pessoas indecisas costumam perder oportunidades, enquanto aquelas que agem com convicção, mesmo correndo riscos, frequentemente alcançam melhores resultados. Esse princípio, segundo ele, podia ser percebido tanto na política quanto na vida pessoal. Basta observar a realidade. Dedicação exagerada nem sempre produz reciprocidade. Maquiavel entendia que a questão não está em agir com frieza, mas em preservar a própria dignidade. Na sua visão, pessoas que possuem propósito, autoestima e direção inspiram mais admiração do que aquelas que vivem buscando aprovação constante. Ele também alertava para o perigo de colocar qualquer pessoa em um pedestal. Sempre que alguém se coloca abaixo do outro por vontade própria, acaba diminuindo o próprio valor. Para Maquiavel, essa era uma característica constante da natureza humana. Em A Mandrágora, uma de suas obras mais conhecidas, ele apresenta a história de Calímaco e Lucrécia, para mostrar como o comportamento das pessoas pode mudar conforme as circunstâncias. Sua intenção não era afirmar que alguém possui uma natureza imutável, mas demonstrar que situações diferentes despertam atitudes diferentes. Essa talvez seja uma de suas reflexões mais importantes. Maquiavel acreditava que sentimentos e comportamentos mudam conforme o contexto muda. Seu objetivo era incentivar uma visão mais realista das relações humanas, baseada na observação dos fatos e não apenas nas expectativas. Maquiavel defendia que as pessoas deveriam aprender a enxergar a realidade como ela é e não como gostariam que fosse. Uma das ideias frequentemente associadas aos seus escritos é que nos relacionamentos, atitudes revelam muito mais do que palavras. Em diferentes situações, caráter, firmeza e equilíbrio acabam sendo observados naturalmente. Ao falar sobre a fortuna, que ele personificava como uma mulher, Maquiavel afirmava que os desafios revelam quem realmente possui coragem para seguir em frente.
Para ele, obstáculos fazem parte da vida e mostram quem está preparado para enfrentá-los. Aplicando esse raciocínio aos relacionamentos, muitos interpretam seus escritos como uma reflexão de que confiança, estabilidade emocional e coerência são qualidades percebidas ao longo do tempo. Quem mantém a própria palavra e permanece firme diante das dificuldades, transmite mais segurança do que quem muda de postura diante de cada problema. Essa ideia não deve ser entendida como manipulação, mas como uma consequência natural da convivência. Ao longo da história, pessoas sempre buscaram parceiros que demonstrassem equilíbrio, responsabilidade e confiabilidade. Maquiavel chegou a essa conclusão observando o comportamento humano muito antes de existirem estudos modernos sobre o tema. Outra reflexão marcante em sua obra trata da importância da imagem e da reputação. Ele escreveu que todos veem aquilo que você aparenta ser, mas poucos conhecem quem você realmente é. Essa observação continua atual porque a primeira impressão influencia a forma como somos percebidos. Uma pessoa pode possuir inúmeras qualidades, mas se não transmite segurança, confiança e cuidado consigo mesma, dificilmente será vista da maneira que gostaria. Maquiavel não defendia superficialidade. Sua proposta era reconhecer que o mundo costuma formar julgamentos pela aparência antes de conhecer a essência. Por isso, ele acreditava que cuidar da postura, da presença e da maneira de se apresentar também faz parte do desenvolvimento pessoal. Assim como um líder inspira confiança pela forma como se comporta, qualquer pessoa transmite sinais antes mesmo de dizer uma única palavra. Outro ensinamento atribuído a Maquiavel é o cuidado para não perder a própria individualidade. Pessoas que abandonam seus objetivos e passam a viver exclusivamente em função do relacionamento acabam comprometendo a própria autonomia. Ter propósito, interesses e uma vida própria fortalece qualquer vínculo. Quando alguém faz do parceiro o único centro da própria existência, cria uma dependência que tende a enfraquecer a relação com o tempo. Maquiavel também observava que pessoas determinadas costumam despertar mais admiração. Quem continua crescendo, construindo objetivos e evoluindo, transmite uma imagem de estabilidade que naturalmente inspira respeito. Outra ideia bastante conhecida em seus escritos é a de que é mais seguro ser respeitado do que apenas amado, quando não é possível reunir as duas coisas. No contexto dos relacionamentos, isso não significa inspirar medo ou agir com dureza, mas cultivar respeito por meio da firmeza, do caráter e da coerência. Sem respeito, até mesmo o amor pode enfraquecer. A admiração, para Maquiavel, era um elemento indispensável para que qualquer relação permanecesse sólida ao longo do tempo. Por fim, ele acreditava que sentimentos mudam conforme as circunstâncias também mudam. Assim como alianças políticas se transformavam de acordo com os interesses de cada época, os relacionamentos também passam por fases. Compreender essa realidade, segundo Maquiavel, permite agir com maturidade, adaptar-se às mudanças e continuar evoluindo em vez de permanecer preso às mesmas atitudes. Maquiavel acreditava que compreender a natureza humana não era uma forma de cinismo, mas de realismo. Para ele, quem percebe que um relacionamento está mudando não reage com desespero. Em vez disso, observa a situação com calma, procura entender o que mudou e busca evoluir. Antes de culpar o outro, volta o olhar para si mesmo e identifica onde ainda pode crescer. Ele defendia que as pessoas bem-sucedidas são aquelas que sabem se adaptar às mudanças. Nos relacionamentos, isso significa entender que ninguém pode viver apenas das qualidades que demonstrou no início. As pessoas respondem àquilo que você é hoje, e não apenas ao que foi no passado. Essa visão também traz uma mensagem importante. Sempre existe espaço para a evolução. Quando algo deixa de funcionar, a resposta não está apenas nas palavras ou nas promessas, mas na mudança de atitudes.
O crescimento pessoal continua sendo o caminho mais sólido para fortalecer qualquer relação. Outro ponto presente em seus escritos é o papel das emoções nas decisões humanas. Maquiavel observava que as pessoas raramente escolhem apenas pela lógica. Emoções, percepções e experiências influenciam grande parte das decisões que tomamos. Por isso, ele acreditava que criar conexões emocionais é muito mais eficaz do que simplesmente apresentar argumentos. Grandes líderes entendiam que inspirar confiança, esperança ou entusiasmo produzia resultados muito mais duradouros do que apenas convencer pela razão. Essa mesma lógica pode ser aplicada aos relacionamentos. As pessoas não se conectam apenas com qualidades descritas em palavras, mas principalmente com as experiências e emoções que vivem ao lado de alguém. A forma como uma pessoa faz a outra se sentir costuma deixar marcas muito mais profundas do que qualquer discurso. Outro ensinamento recorrente em Maquiavel é a importância do momento certo para agir. Ele observava que muitas oportunidades eram perdidas não por falta de competência, mas porque as decisões aconteciam cedo ou tarde demais. Nos relacionamentos, acontece algo semelhante. Agir com precipitação pode afastar oportunidades, enquanto esperar indefinidamente também pode fazer com que elas desapareçam. Saber reconhecer o tempo adequado para cada passo demonstra maturidade, sensibilidade e inteligência emocional. Essa capacidade de perceber os sinais exige atenção e equilíbrio. Entender quando avançar, quando esperar e quando respeitar o espaço do outro faz parte da construção de relações saudáveis. Maquiavel também refletia sobre a importância do equilíbrio dentro das relações humanas. Para ele, toda convivência envolve influência mútua, e esse equilíbrio se perde quando alguém abandona completamente seus próprios princípios apenas para agradar a outra pessoa. Relações duradouras dependem de respeito recíproco. Saber ceder quando necessário faz parte da convivência, mas abrir mão da própria identidade constantemente acaba enfraquecendo qualquer vínculo. O verdadeiro equilíbrio está em conciliar diálogo, firmeza e respeito. Outro princípio que Maquiavel valorizava era o autoconhecimento. Ele acreditava que ninguém consegue conduzir bem a própria vida sem compreender suas qualidades, limitações e objetivos. Nos relacionamentos, isso significa não esperar que outra pessoa preencha vazios internos ou dê sentido à própria existência. Quem conhece a si mesmo faz escolhas com mais consciência, estabelece limites saudáveis e constrói vínculos baseados em liberdade e não em dependência. Quando alguém entra em um relacionamento por escolha e não por necessidade, a dinâmica muda completamente. Pessoas que possuem propósito, direção e equilíbrio emocional tendem a construir relações mais maduras, justamente porque não esperam que o outro resolva aquilo que cabe a elas mesmas desenvolver. Maquiavel também acreditava que uma das formas mais inteligentes de evoluir era aprender com os erros e acertos de outras pessoas. Por isso, estudava a história com atenção. Seu objetivo era compreender quais decisões levavam ao sucesso e quais, inevitavelmente, terminavam em fracasso. Nos relacionamentos, esse princípio continua válido. Observar casais que construíram relações duradouras e também aqueles que fracassaram pode ensinar muito sobre atitudes, escolhas e comportamentos. Em muitos relacionamentos sólidos, é possível perceber pessoas que continuaram evoluindo, preservaram seus valores e nunca deixaram de investir no próprio crescimento. Em contrapartida, relações que se desgastam frequentemente apresentam um padrão parecido. Alguém deixou de evoluir, perdeu a própria identidade ou permitiu que o respeito desaparecesse com o tempo. Outra reflexão presente nos escritos de Maquiavel diz respeito ao excesso de generosidade.
Ele observava que uma virtude praticada sem equilíbrio pode acabar perdendo seu valor. Quando algo se torna constante e previsível, deixa de ser percebido como um gesto espontâneo e passa a ser tratado como obrigação. Nos relacionamentos, essa ideia pode ser entendida como um convite ao equilíbrio. Ser gentil, generoso e atencioso continua sendo importante. Mas atitudes sinceras costumam ter mais significado quando nascem de forma natural e não por necessidade de aprovação. Para Maquiavel, o valor de um gesto não está apenas na frequência, mas também no momento em que acontece. Pequenas demonstrações, feitas com autenticidade, costumam produzir mais impacto do que excessos transformados em rotina. Outro ensinamento frequentemente atribuído a Maquiavel é a capacidade de compreender o caráter das pessoas. Ele acreditava que um bom líder precisava aprender a distinguir lealdade de aparência, sinceridade de conveniência. Nos relacionamentos, essa habilidade também faz diferença. Muitas decepções surgem quando alguém se apaixona pela imagem que criou do outro, ignorando sinais claros que já estavam presentes desde o início. Por isso, Maquiavel aconselhava observar as atitudes antes das palavras. Qualquer pessoa pode fazer promessas ou dizer aquilo que o outro deseja ouvir. O comportamento constante, porém, revela intenções, valores e caráter com muito mais clareza. Preste atenção em como alguém age quando não precisa impressionar ninguém. Observe como reage diante das dificuldades, como trata as pessoas ao redor e como se comporta quando não existe nenhum benefício imediato. São esses momentos que mostram quem a pessoa realmente é. Outro ponto importante em seus ensinamentos é a maneira de lidar com os conflitos. Maquiavel não via o conflito como algo que deveria ser evitado a qualquer custo. Para ele, divergências fazem parte da vida, e ignorá-las apenas permite que pequenos problemas se transformem em dificuldades muito maiores. Nos relacionamentos, acontece o mesmo. Evitar toda conversa difícil por medo de desagradar pode enfraquecer a confiança entre as duas pessoas. Expressar opiniões com respeito, manter a calma e sustentar os próprios valores demonstra maturidade. O verdadeiro equilíbrio não nasce da ausência de conflitos, mas da capacidade de enfrentá-los com diálogo, firmeza e respeito mútuo. Uma relação não se fortalece quando uma das pessoas apenas evita qualquer conflito. Uma paz construída sobre silêncio e submissão costuma esconder problemas que continuam crescendo. Maquiavel acreditava que dificuldades inevitáveis devem ser enfrentadas no momento certo, antes que pequenas insatisfações se transformem em ressentimentos difíceis de resolver. Quando sentimentos negativos permanecem acumulados por muito tempo, acabam desgastando a confiança e enfraquecendo o relacionamento. Por isso, ele valorizava quem enfrentava os problemas com equilíbrio, sem agressividade, mas também sem fugir das conversas necessárias. Falar com clareza, manter a firmeza e respeitar os próprios princípios era para ele uma demonstração de maturidade. Outro ensinamento importante é o valor da paciência estratégica. Maquiavel admirava líderes que sabiam esperar o momento adequado para agir, em vez de tomar decisões impulsivas, guiadas apenas pela emoção. Nos relacionamentos, a ansiedade costuma produzir o efeito contrário ao desejado. Excesso de cobranças, impulsividade e necessidade constante de respostas podem desgastar a convivência. Relações sólidas são construídas aos poucos, por meio da confiança, da consistência e do tempo. A verdadeira conexão não nasce da pressa, mas da maturidade. Talvez a reflexão mais importante de Maquiavel seja a responsabilidade pessoal. Ele acreditava que, embora ninguém controle todas as circunstâncias da vida, cada pessoa sempre possui o poder de transformar a própria realidade por meio das escolhas que faz. Quando um relacionamento não está funcionando, a primeira atitude não deve ser procurar culpados, mas olhar para si mesmo.
Em vez de responsabilizar o destino, a sociedade ou as outras pessoas, Maquiavel defendia que o indivíduo identificasse suas limitações e trabalhasse continuamente para evoluir. Para ele, o crescimento pessoal não acontece por acaso. Exige ação, disciplina, estratégia e disposição para mudar comportamentos. Quem deseja resultados diferentes precisa abandonar velhos hábitos e desenvolver novas atitudes. Essa talvez seja a maior lição deixada por Maquiavel. A transformação começa quando deixamos de esperar que o mundo mude e assumimos a responsabilidade pela própria evolução. É esse compromisso com o autoconhecimento e o desenvolvimento contínuo que abre caminho para relações mais equilibradas e uma vida muito mais sólida. Continue buscando conhecimento e desenvolvendo sua capacidade de compreender as pessoas e a si mesmo. Agora quero saber a sua opinião. Deixe nos comentários a cidade de onde você está assistindo e diga qual ensinamento de Maquiavel mais chamou sua atenção. Vou gostar de ler o que você pensa sobre tudo o que conversamos neste vídeo. Se este conteúdo foi útil para você, compartilhe com alguém que também possa aproveitar essas reflexões. Às vezes, uma única ideia é suficiente para mudar a forma como uma pessoa enxerga a própria vida. Maquiavel morreu em 1527, mas muitas de suas observações continuam despertando interesse porque tratam de aspectos permanentes da natureza humana. Ele não foi um homem perfeito, mas teve a coragem de analisar o comportamento das pessoas com objetividade e registrar aquilo que observava. A principal mensagem deste vídeo não é incentivar ressentimento ou desconfiança, mas mostrar a importância de compreender melhor o comportamento humano. Quanto mais entendemos as pessoas, mais conscientes se tornam as nossas escolhas. O mundo dificilmente mudará para se adaptar às nossas expectativas. Por isso, desenvolver maturidade, autoconhecimento e capacidade de observar a realidade continua sendo uma das maiores vantagens que alguém pode ter. Esse talvez seja o legado mais valioso que podemos extrair dos ensinamentos de Maquiavel. Cuide da sua mente, fortaleça seu caráter, mantenha seus princípios e continue evoluindo todos os dias. Relacionamentos saudáveis são consequência da pessoa que você escolhe se tornar. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos conteúdos. Obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima.